Muitos perguntam, como você vai fazer as mudanças que você propõe, Abraão? Respeitando ipsis literis a lei. A gente vai pegar a lei, vai mostrar isso que está escrito na lei brasileira, proíbe que tenha pessoas envolvidas com corrupção em altas cortes, no topo do judiciário, no topo do legislativo ou no topo do executivo. Você está afastado, caso provado sua inocência, aí você volta. Enquanto isso está afastado. A lei permite, no Brasil e no exterior, fazer o que a gente fala. Ao contrário dessa rataria dos milicos, que aparentemente queria matar as pessoas. Não é isso. O Estado não mata, o Estado prende, julga, dá amplo direito à defesa e executa. Tá? É bem diferente do que a gente propõe fazer. É o regime da lei, é o império da lei. Mas eu queria continuar com os slides, porque tem mais coisa para a gente mostrar aqui. Por favor, Eric, falta mais 2 slides só. Ou não, acabou tudo? Eu acho que acabou, cara. Acabou. Ô, Abraão, só um adendo aqui que o pessoal tá falando. Entra aqui, bolsonarista e tudo que é tipo, né? Quem é o Abraão para falar de escravidão? Os seus avós. Posso falar? Pode então, falar. A bolsolepra junto com a esquerdalha. Vou dar o argumento aqui, né? Você não tem lugar de fala, não é assim que a esquerdalha comenta? Você não tem lugar de fala nesse assunto porque você não tem ancestrais que foram escravos. Por lado de mãe, minha mãe está no Brasil desde sempre, eu fiz o teste genético e eu tenho material negro. Eu sou descendente de negros que vieram para o Brasil como escravos. Assim como provavelmente eu sou descendente também de pessoas que eram escravocratas. Eu sou mistura, assim como quase todo mundo no Brasil, descende de pessoas que eram escravas e descende de pessoas que estavam envolvidas com a escravidão. Mas isso, cara, é o tris, quadris, sei lá, 6 bisavós para trás, cara, tá longe. Eu tenho o mesmo lugar de fala que qualquer um que tem ancestrais que foram escravos negros vindo do Brasil. Só que o meu avô foi escravo. Meu avô, José Weintraub, ele foi escravo. Como assim? Foi feito um contrato. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, os nazistas invadiram a Polônia, eles pegaram a população judaica, colocavam todo mundo numa fila, ia separando. Esse pode trabalhar, esse mata. Esse trabalha, esse mata. Esse trabalha, esse mata. Meu avô tinha 14 anos, mas tinha a minha altura, 1,78 m, que para a época era alto. Então ele era alto, loiro, de olho azul, e sabia falar, se comportar bem. Chegou na vez dele, você sabe fazer o quê? Eu sei mexer com maquinário, com torno, com prensa. Você consegue mexer num torno mecânico de precisão? Consigo. Manda ele para cá. E ele foi mandado para a fila de quem ia sobreviver. Ele especializou num torno mecânico de precisão, que para o cara ficar bom, ele era muito bom, demoravam 6 meses. Aí não mata um cara desse. Só que durante 4 anos ele trabalhou num regime de escravidão. Era um contrato, havia um contrato formal da SS, o proprietário do meu avô era a SS Totenkopf, e o meu avô tinha que trabalhar todo dia, de segunda a segunda, na fábrica, que ficava anexa ao campo de concentração, pegava todo dia ela para lá, trabalhava, turno de 12 horas. Enquanto meu avô estivesse vivo e conseguisse trabalhar, a SS Totenkopf recebia pela propriedade do meu avô 10 Reichsmark por dia. 10 Reichsmark por dia por ser proprietária do meu avô trabalhando. Então, o meu avô foi escravo. O contrato foi reconhecido depois da Segunda Guerra como um crime de guerra, escravidão. Então, eu tenho direito. Escravidão não foi só com o negro. A escravidão não foi. Escravidão tem na história da humanidade inteira. Inclusive, a palavra escravo, ou em inglês slave, vem de eslavo. Eslavo, escravo. Em inglês é exatamente a mesma palavra. Slave, slave. Porque o grosso da escravidão, historicamente, eles iam ali nos Balcãs, isso é, Iugoslávia, Rússia, Ucrânia, Polônia, pegavam aquele povo loiro e escravizavam. Eu não quero monopolizar, porque agora o 38 aí está com a palavra e o 38 vai despejar conhecimento.
É isso. E até a lei de ventre livre, havia escravidão também por dívida no Brasil. Então, qualquer pessoa de qualquer raça, seja sertanejo, branco, qualquer raça que não pagasse as dívidas, se tornava legalmente escravo. Era como uma pessoa jurídica. A questão é a seguinte... Eles podiam vender um filho. Você tinha casa... José da Bíblia, os irmãos não venderam ilegitimamente, os irmãos não venderam José para o faraó. É isso. O pessoal ficar falando, avaliando as decisões da época com a moralidade de hoje. Não existia princípio da não agressão naquela época. Ninguém sabia quem era roupa, quem era Rothbard. Não tinha os valores que tem hoje. As pessoas sabiam os interesses pessoais delas. E como o senhor mencionou aí, amplos dados públicos e notórios indicam que entre 71 e 88, o número absoluto e relativo de escravos no Brasil caiu à metade. Perfeito. A migração europeia não começou em 1888. A migração europeia, quem encerrou a escravidão, como o senhor falou várias vezes, foi a máquina a vapor. Não foi uma mudança de valores espontânea. As pessoas não descobriram que a escravidão depois de 5 mil anos era uma coisa errada. Ao contrário, deixou de ser do interesse dos grandes controladores do mundo, né? Na hora que você... Perfeito. Mas eu queria antes, peço desculpa, eu esqueci de passar um dado importante. Em termos absolutos, a escravidão caiu para menos da metade naquele período. Naquele período... Segundo dados oficiais. Segundo dados oficiais. Documento, tudo certo, tudo no cartório. Documento de cartório. Você não podia ter um escravo sem estar reconhecido no cartório, era como um carro. As pessoas iam lá fiscalizar, ver. A gente vai discutir, tem muito detalhe, mas em termos absolutos, caiu para menos da metade. Agora, em termos relativos, aí era 16% da população e foi para 6% da população. Porque a população do Brasil naquele período estava explodindo, estavam trazendo os europeus. A população saiu de 10 milhões para 15 milhões naquele período. Então, a quantidade de escravos no Brasil ia ficar tão pequena, e o poder político desses caras ia ficar tão pequeno que ia dar para fazer. Se tivesse demorado mais 5 anos a Lei Áurea, talvez, sabe, já era irrelevante, deixa quieto, para. Vai sair no... Daí você pode perguntar, mas 5 anos na escravidão é um tempo muito longo, e é horroroso, e é desumano, e é errado. Sim. Sim. E a gente vai discutir a questão moral. É moral um governante sacrificar 5% da população para beneficiar 95%? Essa é a discussão. Se é moral ou não. Quando você manda uma pessoa para a guerra, você sabe que existe uma chance grande dela morrer. Eu vou mandar jovens de 18 anos para a guerra para defender a liberdade do país, para que todo mundo não vire, escravo seja destruído ou morra. Os caras na Ucrânia têm que lutar na guerra, e quem vai lutar? É homem, tem algumas mulheres, mas 99% é homem que vai lutar, de uma faixa de 18, 17 até 50 anos. É justo tomar essa decisão, sabendo que vai morrer muita gente, desses aí vai morrer. 10% já morreu, 5% vai morrer mais 5%. É justo tomar essa decisão? Essa que é a discussão moral, mas eu não queria tomar ela agora, não. Eu queria continuar esse ponto para dar números e dados. Escravidão sempre teve na história da humanidade. E a maior parte da escravidão que teve na história da humanidade, do mundo ocidental, foi entre brancos. Branco escravizando branco. A escravidão negra é uma coisa ali por volta de 1400, 1300. E o tráfico negreiro para os países muçulmanos foi 2 vezes maior do que para o mundo ocidental. Com a diferença que eles castravam e 80% morria no processo, não é isso? Você prefere ser castrado? Era homem castrado que não se reproduzia porque eles não queriam as negras. Eles pegavam o quê? As loiras dos Balcãs. Os árabes não queriam escrava negra. Quem gosta de escrava negra é português. Os árabes pegavam quem? Pegavam as loiras dos Balcãs. Então, isso daí é importante. E o Brasil, outra mentira. O Brasil foi o último país do mundo a proibir a escravidão. Já escutou essa daí? Em 381?
Teve um cara, inclusive, Cerise, que é um Faria Lima, né? Que meteu bronca, me chamou de doente, de idiota, até capacitismo, né? Ficou me ofendendo com minha deficiência. Rapaz, eu não tenho problema de ser deficiente físico, não. O problema como é que chama? é deficiente moral, né? Deficiente moral é ruim, não. O cara que tem a moral aleijada. Para quem não tem os dois olhos, o sonho é ter um, não é isso? A nossa realidade, por pior que seja, é centenas de vezes melhor do que a realidade de muita gente. A gente tem que aprender a dar graças a tudo. Se você não aprender a dar graça ao que você tem, você nunca vai ser feliz. A felicidade é dentro da gente, não fora, não é isso? Inclusive, o Cerise meteu bronca. Eu uni Faria Limers, a extrema esquerda, Sleep Giants e tal, com os bolsonaristas mais extremos, vários eleitos pelo PL, inclusive pedindo minha prisão imediata. Agora, vem cá, velho, que crime é esse? Se eu não me referia a nada de raça, qual crime? Aí depois eles desencavaram o negócio de um vídeo. Você ousou questionar será que não teria sido melhor? Mas eu nem afirmei, exatamente. Ele criou uma hipótese que não apenas eu, mas a princesa, inclusive, criou. Você perguntou, a princesa Isabel respondeu. Afirmou, é isso. Eu perdi o trono, mas tudo bem, foi no processo de acabar com a escravidão. Talvez, se ela tivesse demorado mais 4 anos, teria sido pior para 5% dos escravos, mas com certeza teria sido melhor para 95% dos outros.